Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje nós temos mais um relato para que essa pessoa, que fez o relato seja ajudada e para que possa trazer uma reflexão para todos nós, que possa ajudar outras pessoas que estejam vivendo coisas parecidas, e são diferentes pontos de vista. A pessoa narcisista, ela vai sempre convocar você a atuar com emoção. A pessoa narcisista, ela não se comunica com o seu racional, porque no seu racional você vai conseguir vencê-la. Ela vai evocar as suas emoções. Ela vai se comunicar com as suas emoções, porque é um campo onde você perde e ela não, porque ela é fria, ela é calculista. Parafraseando Sam você estará lidando com um robô. Então vamos à história de hoje. É um homem, sou casado há 8 anos. Ela foi garota de programa. Eu me apaixonei, tirei ela da vida, paguei faculdade para ela, paguei vários cursos, abri empresa, descobri que meu filho de 6 anos, que é especial, tem síndrome de Down e tem dificuldades severas, na verdade é meu sobrinho. Eu fui descartado, eu fui expulso do meu lar e ela e meu irmão são amantes. Eu descobri há pouco tempo e eles estão morando juntos dentro da minha casa e eu não sei o que fazer. Ela usa a doença da criança para eu bancar a casa, uma vez que ela sabe que eu tenho muito amor por ele. Então, gente, a gente tem aqui uma situação bem complicada e como eu disse no início do vídeo, a pessoa narcisista, ela não vai se comunicar com a sua razão, ela vai se comunicar com a sua emoção, ela vai usar a sua empatia e a sua humanidade contra você. Então, olha como é complicada a situação desse rapaz aqui. Ele se apaixonou, ela era uma garota de programa, ele toma uma atitude de apostar naquela pessoa e dizer, não, vamos morar juntos, vamos viver juntos, vamos começar uma vida nova. Ele diz que custeou aqui faculdade, que custeou cursos, que chegou a abrir uma empresa para ela. Aparentemente, ambos tiveram um filho, ou seja, a família estava crescendo, mas ele obviamente constatou agora no final das contas que é uma narcisista. Então ela foi manipulando e tem também no cenário esse irmão dele, que como que um irmão, faz uma coisa dessa? Porque não é que ela traiu a pessoa do relato com um vizinho, com uma pessoa desconhecida, não. Ela o traiu com o próprio irmão. Achando pouco, ela ainda ficou grávida. Para piorar, ela disse que a paternidade era do paciente, óbvio, Porque ela não teria outra história para contar sem revelar o que ela estava fazendo. E aí agora, tempos depois, essa pessoa aqui do relato descobre que a criança não é filho dele e que, para piorar, é filho do próprio irmão. O problema é que ele já está apegado a essa criança. O problema é que ele, como ser humano, ele tem amor por essa criança e muito provavelmente essa criança também o ama, porque me parece que essa pessoa do relato aqui é uma pessoa muito bacana, Então, ele está agora nesse conflito. A narcisista o expulsou de casa, colocou para correr. Esse irmão sem caráter tá lá usufruindo da casa dele, dos móveis dele, da vida dele. E para piorar, ele ainda tem que custear as contas da criança, o que ele faz, mesmo não sendo obrigação dele, Agora que ele sabe que não é filho dele, provavelmente legalmente ainda é uma obrigação, porque ele deve ter registrado essa criança. Então, por força de lei, ele ainda é o pai, vamos dizer assim. Mas não passa só por essa questão jurídica, passa pela questão das emoções. Essa pessoa aqui, esse homem, ele tá vivendo um luto triplo, se a gente for analisar. Morre esse irmão, que é um traidor, morre essa mulher, e o tamanho de respeito, o tamanho a falta de consideração, a tamanha ingratidão dela, porque se ela não fosse uma narcisista, se ela fosse uma mulher com mínimo de caráter, basta terminar, você termina, o casamento não tá bom, você termina. Mas ela o traiu depois de ele ter feito tudo isso. E uma terceira coisa, que é a criança.
morre ali também aquela coisa de, poxa, eu achei que era meu filho. Tudo bem que no sentimento ele se considera o pai, ele cuidou como pai, ele ainda cuida como pai, mas você percebe que são coisas muito absurdas para uma pessoa só lidar e de uma vez só. Imagina a confusão que não tá na cabeça desse homem, e ele tá num conflito. Ele tá num conflito, essa narcisista o expulsou de casa e agora ela fica sequestrando as emoções dele, fazendo chantagem para que ele continue bancando a casa por conta da criança. E, obviamente, trabalhando a culpa, né? Ah, você não vai pagar a luz? Você vai deixar o seu filho sem luz? Ou você vai deixar a criança, vai dizer lá o nome da criança, você vai deixar o Joãozinho passar por isso? Ah, você não vai fazer compras? Ah, então você vai deixar o Joãozinho passar fome? E é óbvio que essa pessoa do relato, ela vai pensar no bem-estar da criança, porque é a natureza, né, empática. A criança não tem culpa pela irresponsabilidade da mãe ou pelo transtorno da mãe. A questão toda é que quem está pagando as consequências aqui é o paciente. Então, juridicamente, a gente sabe que ele teria, né, ele pode ir à justiça e provar que a criança não é filho dele, pedir um DNA e tal. Enfim, mas o que você faria no lugar dessa pessoa? O que você faria no lugar dela? É uma situação extremamente complexa e eu não sei, você continuaria custeando, bancando a casa ou aceitando a chantagem dessa mulher? Porque ele diz aqui, ó, que ela usa a doença da criança, porque obviamente a criança deve requerer aí alguns cuidados, alguns tratamentos, alguma alimentação especial ou coisa do tipo. Enfim, é uma criança. Criança a gente sabe que dá despesa, né? E aí, o que você diria para essa pessoa? O que você faria no lugar dela? Sem falar que ele vai ter que dar toda uma satisfação, né? E muita gente pensa nisso. Muita gente fica assim, poxa, olha a humilhação, olha a vergonha. Você imagina que se a família dele sabe o que essa moça fazia antes do casamento, provavelmente a família foi contra, provavelmente os amigos foram contra, provavelmente ele foi muito alertado. Esse irmão também, que é mau caráter. Então tem toda uma situação aí que expõe essa pessoa do relato. Tem todo um contexto aí que realmente traz muito sofrimento, traz muitas perdas. Perda financeira, perda emocional, perda dele do sentimento de credibilidade, né? Porque ele fez tanto por uma pessoa, não que a pessoa tivesse que ficar, se fosse uma pessoa de caráter, não que a pessoa tivesse que ficar escrava do bem que ele fez para ela, mas o mínimo de consideração, o mínimo de gratidão, o mínimo de respeito. Eu acho que isso aí, né, que é tudo que a gente não pode esperar de uma pessoa narcisista, de uma pessoa maquiavélica, de uma pessoa manipuladora. Enfim, esse é o resultado. O que você faria? Um beijo grande, até o próximo vídeo.